Olá, graça e paz, seja muito bem-vindo ao meu canal Denilson Pinheiro. Aqui você aprende de assuntos do Reino de Deus. Você já se perguntou como foi organizado o Novo Testamento? Os 27 livros existentes? Estou nesses dias tratando sobre a história da Bíblia. E eu quero lançar este vídeo de organização do Novo Testamento, como foi organizado, antes de lançar um novo vídeo sobre a tradução da Bíblia chamada Vulgata Latina. Então se liga aí na história da Bíblia. A igreja se formou com os apóstolos e os demais discípulos de Jesus após a subida dele aos céus. A comunidade cristã crescia muito no primeiro século, por mais que houvesse perseguição aos irmãos por toda parte. As igrejas foram sendo implantadas em várias cidades do mundo e houve necessidade da doutrina dos apóstolos para instruir e fundamentar a fé dos cristãos na verdade do Evangelho nas igrejas que iam sendo implantadas. Vários escritos sobre a vida de Jesus estavam surgindo no primeiro século e cartas estavam sendo enviadas às igrejas recém-plantadas para que essas cartas e esses escritos fossem lidos publicamente e transmitidas para outras comunidades. E dentre esses muitos escritos existentes, também estavam surgindo os escritos falsos. Então, dos muitos escritos já existentes, era necessário dizer aos cristãos quais deles eram dotados de autoridade, ou seja, inspirados por Deus. A seleção dos livros do Novo Testamento se davam nos seguintes termos. Primeiro, deveriam separar os escritos apostólicos dos escritos falsos. Os apóstolos diziam: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos. É o que está escrito em 1 João, capítulo 1, verso 3. Então os apóstolos eram como uma espécie de cano vivo. Deveria passar por aquilo que eles viram, por aquilo que eles testemunharam a respeito de Jesus. Em segundo lugar, era necessário que esses escritos e essas cartas fossem lidas publicamente. E disso nós podemos notar em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 27, quando diz assim: pelo Senhor vos conjuro que esta epístola seja lida a todos os santos irmãos. E em terceiro lugar, as cartas deveriam ser circuladas e ao mesmo tempo precisavam ser agrupadas. É interessante notar que no início nenhuma igreja tinha todas as cartas apostólicas, mas elas vieram depois, autenticadas pelos próprios apóstolos. Tiago, capítulo 1, verso 1, está escrito: dirigida às 12 tribos da dispersão. Ou seja, as cartas eram transmitidas a outras comunidades cristãs. Então deveria passar pelo filtro apostólico, essas cartas deveriam ser lidas e assim dotadas de autoridade e precisavam ainda ser circuladas, transmitidas para outras comunidades. O processo de canonização dos 27 livros do Novo Testamento levou séculos para ser concluído. Não foram os apóstolos que listaram os 27 livros como inspirados. Essa tarefa pesou sobre os pais da igreja, aqueles que vieram após a era apostólica. É certo que até o final do século I, o Novo Testamento havia sido escrito, e a confirmação irrevogável do cânon do Novo Testamento pela Igreja Universal se deu em fins do século IV, somente no final do século IV, início do século V, é que o Novo Testamento estava todo listado, os 27 livros como inspirados, autorizados pela Igreja. E assim, os concílios de Hippo, em 393, de Cartago, de 397, foram que de fato confirmaram os 27 livros como inspirados. Então, desde essa época, ao longo dos séculos, a Igreja sustenta a canonicidade dos 27 livros do Novo Testamento. Então, irmão, está aqui a história da organização do Novo Testamento. Levou séculos para que a confirmação dos 27 livros como escrituras canônicas inspiradas por Deus fossem concluídas. Mas, no século V, nós podemos ver que já estava tudo organizado. Que o Senhor te abençoe com este conhecimento. Tchau e até o próximo vídeo sobre a Vulgata.
Deus abençoe. Não deixe de se inscrever no canal e curte e compartilha com outras pessoas.